Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, vamos ler até o verso 15. Acompanhe, por favor, na sua versão. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser ou costurar, tempo de estar calado e tempo de falar. Verso 8, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Verso 12. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Verso 15. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Essa é a porção da palavra de Deus para nós essa manhã. Curva a sua cabeça, oremos uma vez mais. Pai, te damos graças, elevamos o nome de Cristo Jesus acima de qualquer outro nome. Clamamos nessa manhã que você derrame o seu Espírito com sabedoria e revelação sobre nós, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a sua palavra e a real esperança da nossa vocação. Eu te peço, Pai, que você faça cessar as muitas distrações, inquietações e ansiedades do nosso coração, a começar pelo meu, a fim de que possamos absorver toda a instrução do seu Espírito mediante sua palavra que vem sendo cantada, orada e agora será proclamada nessa manhã. Nós queremos, Pai, que você nos enriqueça na compreensão da sua soberania e providência. E, Pai, que tudo aqui seja para a glória do teu nome, pelos interesses do seu Filho, por meio do seu Espírito e para o bem de todo mundo. E todos aqueles que creem digam amém. Toma o seu lugar, meu irmão, fica à vontade. O nosso tema de hoje é há tempos, acaso, destino ou providência. Vamos ler juntos no 3, família, por favor. 1, 2, 3. Há tempos, acaso, destino ou providência. O texto é sugestivo, ou o título, e ele faz menção direta a uma música do Legião Urbana. Vocês sabem que por vezes eu usei aqui filósofos, artistas, e sempre estou lembrando, não é mera pose acadêmica. O esforço de se contextualizar e entender a inquietação e angústia do mundo é parte da missão cristã. Quando o Espírito Santo foi derramado em Atos 2, o primeiro milagre foi que os apóstolos foram capazes de falar na língua dos homens de várias nações, do seu contexto, o Evangelho. Então, temos nos esforçado. Eu tenho mencionado várias literaturas aqui, vou mencionar novamente. Fico feliz porque eu vi gente lendo os livros, até gente dizendo assim, daquele livro que a gente já tinha que ter começado a ler. Eu digo, glória a Deus, coisa boa, né? Então, a gente está muito feliz. E aqui eu fui plágio mesmo. Eu peguei o título do capítulo do reverendo Emílio Garófalo Neto, que é há tempos, mas eu confesso para vocês, eu já ia usar, mesmo que não tivesse lido o livro, porque eu já penso igual ele, nesse sentido.
Então, vou dizer por que isso, antes que entremos propriamente no texto. Especialmente essa canção fala dessa coisa esquisita que nós estamos tratando na série, de tentar explicar o mundo marcado por belezas e maravilhas, mas por tragédias e selvagerias. E muitas vezes aqueles que não têm esperança em Deus conseguem ser peritos em diagnóstico de patologias sociais, como é o caso dos artistas. Eu disse em outro sermão que os artistas, os poetas, eles são barômetros da sociedade. Eles percebem o clima cultural e conseguem traduzir isso por meio de várias formas de arte. E nessa canção, Renato Russo está falando dessa coisa estranha que é existir no tempo, marcada por complexidades. E é uma coisa curiosa que o álbum anterior a esse, para quem conhece um pouco Legião Urbana, e lembre-se, você precisa saber o que ouvir, o que é lícito e o que não é. Foi o álbum que mais havia feito sucesso da banda Legião Urbana, marcado por canções como Que País é Esse? Quem conhece, levanta a mão e diz amém. Olha, então não adianta ignorar a cultura porque a gente está inserido nela. Quem concorda, diga amém. E era um álbum com grande crítica política, ideológica. E foi tão pesado que no outro álbum, conta-se que Renato Russo e a banda pensou em aliviar um pouco aquele embate ideológico da guerra de narrativas sociopolíticas, políticas partidárias. Ele pensou num álbum um pouco mais leve, mas acabou saindo esse álbum que se tornaria um sucesso ainda maior. E o curioso, depois você pode observar a letra, que eu não vou gastar o tempo do sermão nisso, é que esse álbum, que se tornou ainda mais conhecido que o anterior, começa com a canção Há Tempos e a primeira frase da música é: parece cocaína, mas é só tristeza. E o Renato Russo mesmo disse: eu não achei que esse álbum daria certo, porque um álbum que começa com essa sentença, o que ele estava dizendo com a expressão parece cocaína, mas é só tristeza? Ele estava falando daquilo que na adicção a gente chama de rebote. Quando você usa o entorpecente e o efeito dele passa. A tristeza é maior do que a tristeza de antes de usar o entorpecente. Quem me entende, diga sim. Então ele diz, parece cocaína. Quando ela passa o efeito dele, diz, mas é só tristeza mesmo. O próprio Renato Russo foi aos poucos largando as drogas sintéticas, dizendo, elas também não resolvem a dor do meu coração. Em um dado momento dessa canção, ele diz, falando a respeito da juventude, que se o som da minha voz, não vou lembrar exatamente as palavras, quem é mais fã do que eu vai lembrar, se o tom da minha voz pudesse traduzir a dor que eu sinto, eu não acordaria apenas a minha casa, mas a vizinhança toda. Quem lembra dessa parte da letra? Ele está falando de um grito desesperado, até que num dado momento ele diz uma das coisas que mais traduz a geração. Traduzia a geração de anos 80 e 90 e ainda traduz. Ele diz, há tempos são os jovens que adoecem. Isso é uma constatação complexa, porque não eram os jovens que deveriam estar adoecendo. Mas ele diz, os jovens é que estão adoecendo. Por quê? Da falta de esperança. Ao olhar para a criação, para a realidade e para o tempo e não perceber significado nenhum. Então, há várias canções que tentam tratar do tema o tempo, como essa. Na maioria dos casos, como os artistas ateus ou não cristãos, eles são apenas peritos em patologias sociais, eles, quando propõem prognósticos, sempre propõem mais tragédia, mais dor e mais desespero. Eu, como gostava muito de hip-hop na adolescência, lembrei do meu afilhado Emanuel, que agora saiu, eu fazia a brincadeira com ele. Existe uma música maravilhosa do Racionais, é de rock, chamada Vida é Desafio. Essa música carrega, assim, muito do que se interpreta a vida sem Deus, embora em alguns momentos ele tenta sugerir algum escape. E nessa canção de rock diz, é necessário sempre acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta é imbatível, que o tempo ruim, essa é a frase, vai passar, é só uma fase. O sofrimento alimenta mais a sua coragem. Então, nessa música que até parece que tem esperança, que o nome dela é A Vida é Desafio, mas meu afilhado chamava de Jesus de calça bege, porque é o que o Ed Rock diz em uma parte da canção. Eu vi o diabo vestido de terno e Jesus de calça bege na figura dos presos.
Então tem muita reflexão nessa canção, mas a melhor solução que ele nos dá, Leandro Ed Rock, é confie em si mesmo. E isso também não resolve. Então nós temos outras canções, como volta e meia eu escuto essa com a Fran, ela não ouvia, mas é da minha época, de Taíde DJ1, Senhor Tempo Bom. Quem lembra dessa? Que tempo bom, que não volta nunca mais. Aí ele diz assim, ó, que saudades dos meus tempos de criança, quando eu ainda era... Alguém? Ah, salvou a lavoura, pura esperança. O que Taíde está dizendo nessa canção, que está celebrando os anos 70, 80? Que quando eu era criança e eu não entendia o mundo e os tempos, eu tinha esperança. Mas à medida que a maturidade chegou, eu perdi a esperança. E tudo que me resta é lembrar de tempos bons, que infelizmente não voltam nunca mais. Então, nós vamos percebendo esse tipo de angústia, e como a gente vai falar sobre entender o tempo de uma perspectiva do acaso, do destino ou da providência divina, é importante lembrar também a música de Sérgio Abal, gravada e popularizada por Titãs, que dizia, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E na canção ele também fala de boas experiências, que ele queria ter aproveitado melhor. E a esperança dele qual é? Que o acaso promova de novo aquelas experiências para que ele aproveite melhor. Resultado: artistas, sociólogos, filósofos e poetas são peritos em patologia social, em identificar a vida somente debaixo do sol, mas são um fracasso em sugerir um prognóstico como saída. Quem me entende, diga amém. Isto posto, o texto propriamente dito é, talvez, do livro de Eclesiastes, que é um dos livros mais intrincados e difíceis de compreensão, como eu tenho falado desde o início da série, é talvez o texto mais difícil de se pregar, por algumas razões. Primeiro, quanto mais um texto bíblico é conhecido popularmente, mais ele é mal interpretado. Então, queridos, assim, talvez... E não seja tão errado arriscar. A gente poderia lembrar de outros, eu fiquei fazendo exercício, mas talvez Eclesiastes 3 seja o texto mais conhecido da Bíblia. Não vem com João 3,16. João 3,16 é papo de crente, gente. Eclesiastes 3, todo mundo conhece, todo mundo escreve, todo mundo pintou, todo mundo falou, todo mundo refletiu a respeito disso. É o poema que vai do verso 1 ao 8 a respeito do tempo. E de antemão eu quero dizer que o problema reside no fato de que o tempo também foi afetado pela queda. Então, assim como tudo em Eclesiastes nós estamos compreendendo que a beleza, a maravilha, mas a tragédia, a selvageria, a significado e a propósito, mas a náusea e absurdo, nas palavras dos existencialistas. Então, é difícil expor um texto bíblico que é o mais ou dentre os mais conhecidos, porque quanto mais conhecido um texto bíblico, mais difícil é de pregar a respeito dele e extrair alguma verdade, e mais ele é mal interpretado. Então, o meu trabalho hoje aqui está dobrado. Pregar Eclesiastes é um tremendo desafio, pregar Eclesiastes 3 é um desafio 2 vezes maior. Então, enquanto eu prego, orem ao Senhor para que me capacite para compartilhar o Evangelho com vocês nessa manhã. Amém? Só para nos lembrarmos do que falamos até aqui. O que estamos vendo ao longo de todo o livro? Eclesiastes contém 3 temas predominantes. Quantos temas, famílias? 3 temas predominantes. Primeiro, aprender a encarar o lado frustrante ou inexplicável da vida. Segundo, aprender a encontrar alegria e satisfação na vida. E terceiro, aprender a temer a Deus durante toda a vida. Então, basicamente, Eclesiastes está tratando disso. Eu disse desde o primeiro sermão, quem lembra, que eu iria voltar várias vezes no tema e haveria, assim, uma forte ênfase em redundâncias. Quem lembra disso? Porque Salomão fica indo e voltando no assunto. Então,
É impossível expor Eclesiastes sem repetir várias vezes muitos conceitos. E é a intenção do Correlê aqui. Ok? Então, esses são os temas centrais de Eclesiastes. Aprender a encarar o lado frustrante, intrincado, inexplicável da vida. Encontrar satisfação na vida de maneira que agrade a Deus. E aprender a temer a Deus durante toda a vida. Na primeira sessão, capítulo 1 e capítulo 2, nós chegamos nessa conclusão aqui. Então, Salomão inicia sua busca pelo sentido da vida debaixo do sol. Primeiro, ele tenta com o conhecimento. E o resultado é que ele percebe os efeitos da queda e a infinitude do saber. Salomão entra na sua empreitada iluminista, pensando que o saber, enquanto conhecimento, informação, resolveria o problema do sentido da vida debaixo do sol. Que ele percebe os efeitos da queda. Ele diz: o que é torto não pode se endireitar. Ou seja, esse mundo está quebrado de tal forma e o coração do homem corrompido a tal ponto que conhecimento cognitivo, filosófico, nenhum científico, tecnológico resolve isso. Ele diz: o que se falta não pode calcular. Então ele tanto está refletindo que falta tanta coisa para o homem e para a criação voltarem à harmonia, que ele não consegue calcular. E também talvez ele esteja pensando que há tanto conhecimento no mundo que ele nunca, nem ele, o homem mais sábio, alcançaria todo conhecimento. Quem me entende diz amém. Segundo, ele tentou na sabedoria, mas somente debaixo do sol, numa vida mais prudente, mais bem organizada. E ele constata que a sabedoria é melhor do que a insensatez. Mas também constata que quanto mais prudente e sábio ele se torna, mais enfadado e triste ele fica. Foi isso que nós percebemos no capítulo 1. Ou seja, eu procuro ter sabedoria no quesito conhecimento, mas no quesito também prudência. E quanto mais eu caminho de forma prudente, quanto mais eu cresço em conhecimento, mais eu me sinto triste e enfadado, porque mais eu percebo que ainda que eu faça tal esforço, isso não é suficiente para satisfazer e preencher meu coração. Ok? Terceiro, ele tenta com o prazer. No capítulo 2, nós entramos e percebemos que ele vai construir o que nós chamamos de, leiam comigo, paraísos artificiais. Então ele vai tentar, por intermédio do prazer, de entorpecer os seus sentidos, de música, de sexo, de grandes projetos. E o resultado disso é que ele percebe também que tudo isso vai ficar para alguém posterior a ele, após a morte dele, então não resolveria. E por fim ele tenta encontrar sentido para a vida debaixo do sol e dignidade no trabalho. O resultado, capítulo 2, 18 a 26, é fadiga e desgosto. O resultado geral de toda essa busca, Eclesiastes 1, 17. Leiam comigo em alto e bom som, família. Pelo que odiei a vida. Então, Salomão procura no conhecimento, sabedoria, prazer e trabalho, sentido para a vida debaixo do sol. Resultado, ele odeia a sua própria vida e o termo hebraico sugere que ele decidiu deixá-la. Eu disse e repito, embora eu não esteja fazendo a afirmação, porque o texto não diz isso detalhadamente, eu, Leandro Vieira, acredito que Salomão chegou a tal nível de desespero que considerou o suicídio, porque o termo hebraico abre espaço para que eu pense dessa maneira. Quem me entende, diga amém. Isso apenas a título de entendermos onde estamos. Agora, nós vamos entrar na segunda sessão do livro, que ela vai do capítulo 3 até o final do capítulo 5. Então, na segunda sessão, Salomão passa a fazer considerações empíricas, ou seja, ele ficou percebendo e olhando para toda a criação, tentando, nas várias áreas que nós mencionamos, encontrar alegria, sentido para a vida, mas ele percebe que, assim como os rios correm para o mar e o mar não se enche, o nosso coração não se sacia de nada, ou melhor, com nada que existe debaixo do sol, somente na criação. Então ele passa a fazer considerações empíricas. O texto que lemos, a perícope, de 3:1 a 15, fala a respeito do plano de Deus que envolve toda a realidade. Ok?
Depois dos versos 16 a 4:16, tema dos nossos próximos sermões, permitindo o Senhor, ele começa a observar várias anomalias e chega à conclusão de que as anomalias não devem ser usadas para negarmos o plano de Deus. A gente já vai introduzir o assunto agora, ou seja, se Deus tem um plano abrangente e ele controla toda a criação e todo o tempo, por que as coisas são como são? Então Salomão não foge de encarar a vida como ela é, mas a conclusão dele não é que deveríamos abraçar acaso ou destino, mas que devemos crer confiadamente que o Criador controla todas as coisas. E por fim, ele vai terminar essa segunda sessão do livro com advertências e cautelas que são oportunas para nós. Tema também das próximas semanas. Então é importante você ter isso, se quiser até fotografar, para você manter em mente quais são os assuntos centrais que nós vamos tratar de capítulo 3 até capítulo 5 aqui neste púlpito. Passando algumas menções, o pregador e teólogo norte-americano R.C. Sproul diz: o livro de Eclesiastes é um comentário sobre a vida debaixo do sol, após a queda e antes da redenção final. Preste atenção nisso. Eclesiastes nos ensina a encarar os aspectos frustrantes e inexplicáveis da vida, a encontrar alegria e satisfação quando possível, e a temer a Deus em todas as circunstâncias. Gente, quanto mais eu me aprofundo no texto de Eclesiastes, eu quero dizer isso para vocês, olha, eu tenho alguns livros preferidos da Bíblia ao longo da minha história. Assim, o meu queridinho ainda é Efésios, sempre foi. São muitos anos estudando Efésios. Mas eu confesso que meu coração está mudando. Eu estou começando a achar, pastores, que o livro da minha vida é Eclesiastes. Porque, gente, é tão... Fala com todos nós, mas eu acho que Deus trabalha com cada um, sabe as mazelas e demandas de cada um. Quanto mais eu me aprofundo no texto de Eclesiastes, mais eu digo, cara, meu Deus do céu, por que eu demorei tanto tempo para um estudo pormenorizado? Eu já li várias vezes Eclesiastes, mas entrar no texto, como eu já estou algumas semanas sem pregar, eu já estou aí, 30 dias pensando no capítulo 3. Gente, a tarefa é impossível, porque se abre um leque e há tantas respostas para a inquietação da nossa alma, eu quero te encorajar a ler o livro, amém? E aí, uma coisa que fica evidente é que Eclesiastes é um comentário sobre os efeitos da queda. Há quem diga que Eclesiastes é um comentário sobre Gênesis 3, 16 a 19, os resultados imediatos da queda. E quando você olha para o livro, você diz, cara, de fato é isso mesmo. Então, R.C. Sproul vai concordar com isso e dizer que o livro é um comentário exegético sobre a vida debaixo do sol, após a queda e antes da redenção final. Então, presta atenção, o livro está comentando um período de tempo específico. Por isso, talvez a espinha dorsal do livro seja o capítulo 3. Porque agora no 3, a partir do seu fracasso na primeira empreitada, ele começa a falar sobre o tempo. Porque ele vai se convencendo que ele não consegue avançar em sua vida. Vê se você lembra da expressão, nenhum côvado. Lembra? Teve alguém que falou sobre isso nas Escrituras, a gente vai chegar lá. Então ele começa a considerar o tempo. Claro que num primeiro olhar para o poema do capítulo 3, você fica meio em dúvida se essa é uma constatação pessimista ou se essa é uma constatação otimista, ou se ela é as duas coisas. Porque em Eclesiastes nada é o que parece. Ok? Ou ele está olhando o fato de que o tempo ele é cíclico, prefixado e se repete. Olha só, hoje eu vou poupar vocês, Dia das Mães, eu vou poupar vocês de um aparato filosófico mais robusto. Mas só vou mencionar para quem gosta. Estaria Salomão concordando com a ideia nietzschiana de eterno retorno? A resposta é não, mas aparentemente parece que ele está fazendo isso. O Nietzsche também pensou sobre o tempo e também pensou sobre Eclesiastes 3, porque quando Nietzsche vai escrever, você pega indícios do texto canônico de Eclesiastes. O eterno retorno é o Nietzsche querendo arrumar uma solução. Não crê em providência divina, pois não crê em Deus.
Não quero necessariamente abraçar o acaso por completo e nem o destino. Vou tentar um meio termo. Não dá certo. No fim das contas, é acaso e destino. O eterno retorno do Nietzsche é mais ou menos isso. Vários outros filósofos pensaram sobre o tempo da vida. Vários pensaram sobre isso. E Salomão está começando essa jornada e ele diz o seguinte. Bom, o resumo é que Deus é soberano sobre o tempo. Pergunta, isso é uma constatação pessimista, otimista ou as duas coisas? Então, a gente quer compreender um pouquinho desses temas centrais. Para isso, para relembrar o nosso subtema, acaso, destino ou providência? Primeiro, de maneira simplista e objetiva, acaso em filosofia refere-se a eventos que acontecem sem uma causa aparente ou uma explicação lógica, ou que parecem ocorrer por sorte ou coincidência, sem estarem ligados a uma determinação ou destino previamente estabelecido. Gente, vocês acreditam que há bilhões de pessoas no mundo que vivem a partir de uma cosmovisão do acaso? Eu ia colocar um vídeo, mas o tempo estava curto, mas eu queria. E aí eu vi tantos. Eu queria colocar um vídeo daquele... Eu acho que ele é cientista, Sérgio Sacani, que ele está bem conhecido, tem vários cortezinhos dele, que vocês sabem que ele não é cristão. Inclusive, eu vendo ele no Flow, dei risada, porque o menino do Flow lá disse para ele, cara, você falando assim, você parece um pastor. Aí ele disse, as pessoas sempre me falam isso. Quando ele começa a falar do que é necessário para que a vida existisse. Gente, até o guri do Flow diz, você não é crente? Porque é literalmente impossível acreditar que a vida é oriunda do acaso, de aleatoriedades. É maravilhoso, tem um cortezinho. Procura, tem vários cortezinhos dele, mas um específico que ele fala sobre a vida e outro que ele fala sobre o universo. Aí você diz, como que o cara não acredita? Aí, lógico, a gente já vai para o destino, porque há quem creia em um outro tipo de soberania. Então, um acaso é basicamente a ideia de que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Meu Deus, que vida maluca! Eu já estou distraído, esperando. Qual que é a minha menor esperança? O acaso. Gente, isso expressa a visão de mundo de muita gente. Quem está me entendendo, diga sim. Então, a segunda tentativa de explicar a vida, o tempo e todos esses pormenores seria o destino. O acaso são eventos que ocorrem sem causa aparente ou explicação lógica. Aleatoriedade. Do nada aconteceu. E aí todas as coisas foram se organizando. E deu no que deu. Cara, olha, como se diz a expressão, eu não tenho fé para ser ateu. Porque assim, eu admiro o ateu de verdade, que pensa num cara que tem que ter fé. Porque assim, é papo de doido você crer em acaso. Já aqueles que acreditam que é o destino, a ideia central da filosofia do destino é que a vida é predeterminada ou influenciada por forças impessoais que estão além do controle individual e da compreensão humana. Também não tenho fé. Presta atenção no que eu estou dizendo, porque quando eu começar a lidar com o texto, eu e você, que somos caídos, vamos começar a ter resistência dentro de nós quando você perceber que o poema sobre Eclesiastes está afirmando que Deus é o autor de cada tempo ou estação da nossa vida. E antes de você dizer amém, lembra, são 14 pares de declarações antitéticas. Tempo de nascer, Deus determinou, mas Deus determinou o tempo do teu funeral. Eu não estava aqui, mas fui acessado pelos irmãos da igreja, falando, pastor, volta logo, que o pastor Fabiano Creio está falando de comprar caixão já na pregação. Não teve isso aí? Tem até um irmão lá, o Fafa mandou uma foto para mim, eu falei, que mórbido, cara, um teólogo. Mas da perspectiva de quem confia em Deus, vamos considerar, né? Ninguém aqui compra caixão, mas quem já paga plano funerário, levanta a mão e diga amém! Então presta atenção. Presta atenção.
A ideia do destino é a ideia de que a vida é predeterminada e influenciada por forças impessoais que estão além do controle individual e da compreensão do homem. Então eu não quero crer em acaso, porque tem que ter muita fé para ser um discípulo do acaso. Então, normalmente, cientistas, eles não conseguem ser discípulos do acaso, porque eles estudam. É muito difícil acreditar. Então eu vou para o lado do destino, de uma inteligência impessoal. O grande arquiteto do universo. Os irmãos da loja, né? E a terceira forma de abordar a vida e o tempo é acreditar na providência divina. O que é providência? Ouça. É o ato de Deus prover o necessário, sustentar e governar o mundo e a vida de todos os homens de forma intencional e pessoal. Vou repetir. Providência divina é o ato de Deus prover o necessário, sustentar e governar o mundo e a vida dos homens de forma intencional e pessoal. E isso concorda com o que Salomão acabou de dizer em Eclesiastes capítulo 3. Quem está comigo até aqui, diga amém. Deixa a sua Bíblia aberta, ou se não está, abre ela, vai para o texto, por favor, para avançarmos no raciocínio. Versículo 1 diz, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Então o tempo é uma consideração sobre épocas e estações, e o propósito é aquilo que alguém assenta no coração de fazer. Então a perícope de 1 a 8 vai tratar da abrangente providência divina em todas as coisas, ok? O erudito e teólogo Walter Kaiser Jr., diz o seguinte, a advertência de Correlê, o pregador, parece ser de que o ser humano deve ser cauteloso para não fazer um apressado erro de cálculo sobre todas as anomalias da vida ou as suas aparentes contradições, negando assim a realidade e existência da providência divina, supondo que o próprio Deus não possui um plano abrangente que envolva toda a realidade. Por que o pregador está considerando isso? Porque ele fez várias considerações no capítulo 1 e no capítulo 2, ele fez vários experimentos, ele tentou de forma existencialista e visceral encontrar o sentido da vida no conhecimento, na sabedoria, no prazer e no trabalho, e por vezes ele tem sentenças pessimistas que nós percebemos. Ele se entrega ao prazer, decidi no meu coração, no capítulo 2, entregar-me ao vinho. Resultado, ele concordaria com a canção Há Tempos de Renato Russo, parece cocaína, mas é só tristeza. Ele está falando também do efeito do rebote. Ele dizia, eu me entreguei ao vinho, mas já tudo é vaidade, já vou dizer. O pior é quando a ressaca vem. E o efeito do entorpecente passa. Nós falamos que não estamos falando apenas de álcool ou drogas sintéticas ilícitas, nós estamos falando de toda tentativa que você e eu realizamos por entorpecer os nossos sentidos, seja o excesso de entretenimento, seja a carreira gloriosa, Salomão se tornou um grande construtor de grandes edificações, seja qualquer coisa que sirva para entorpecer os nossos sentidos e nos tirar do choque de ter que lidar com a realidade. Então, quando ele começa o capítulo 3, e a gente viu que no final do capítulo 2 ele insere Deus na discussão de uma outra forma, porque no capítulo 1 Deus aparece como culpado de impor ao homem o fardo de querer entender a vida. Ele vai voltar nesse assunto. Mas no final do capítulo 2 ele já diz que Deus é o doador, que dá ao homem conhecimento, prazer, alegria e trabalho. Então, aqui ele já está de uma perspectiva teísta, porque eu não poderia dizer cristã, porque não tinha, mas é teísta da vida, cristã para você entender. Então ele já chegou no fato seguinte, olha, não se precipite em erros de cálculos por causa das anomalias da vida, ou suas aparentes contradições. Não use isso para negar a realidade e a existência da providência divina, supondo que Deus não possua um abrangente plano para conduzir a criação e o seu povo eleito
a um fim desejado. Lembra daquele texto famoso de Jeremias? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Deus diz isso quando os israelitas estão indo para a Babilônia, cara. E eles estão desesperados com o cativeiro, porque eles endureceram a cerviz mediante a palavra profética de Jeremias. Quando o cativeiro se cumpriu, eles desanimaram e pensaram, nós não obedecemos, endurecemos a cerviz, não recebemos a palavra profética, agora Deus nos abandonou. E Deus disse, não, o que é isso? Eu só vou deixar vocês se lascarem por 70 e poucos anos. Olha, vão sofrer muito, eu quero quebrantá-los. Mas eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Algo mais perto de uma mãe nessa manhã, aqui no Dia das Mamães? Filho! Eu te amo. As mães se identificam, digam aleluia. Então, primeira coisa, não devemos nos apressar e cometer erros de cálculos ao percebermos as anomalias e aparentes contradições da vida. O Correlê está afirmando, Deus tem um plano abrangente que envolve a vida de todos aqueles que nele creem. Diga amém. É difícil, mas é fato. Então, o mais famoso poema, ouçam, já escrito sobre o tempo. Muita coisa tem sido dita sobre o tempo. Mas o mais famoso poema já escrito sobre o tempo está aqui em Eclesiastes 3. E sabe qual é a grande questão? Ele não é difícil de entender. Ele é difícil de aceitar. Porque assim, não precisa de exegese do texto. Inclusive, eu vou só sugerir uma coisa ou outra para enriquecer sua reflexão e oração em cima do texto ao longo da semana. Mas assim, o texto diz o que ele está querendo dizer mesmo. Então, o mais famoso poema para entender o tempo não é difícil de entender, é difícil de aceitar. E o poema, diferente do que possa parecer para um pessimista, nihilista, existencialista, mencionado várias vezes até esse sermão aqui, o poema tem o propósito de aquietar o coração do homem, equilibrando, assim, a sua busca por sentido. Porém, sem desprezar as anomalias de um mundo caído e a soberania divina. Escuta, Eclesiastes 3, nessa manhã, e é a minha oração enquanto construí o sermão, e segue sendo agora, é para acalentar o seu coração e dizer, está tudo bem, Deus está no controle de cada estação da sua vida. Eu sei. É difícil de aceitar. Mas quando aceitamos, encontramos descanso. Porque o Correlê está percebendo isso. Então, equilibra a nossa busca. Porque ele vai repetir que Deus impôs sobre o homem essa inquietação de entender como a vida que parece aleatória, fruto do acaso, ela se encaixa num padrão e propósito significativo. Então ele não está dizendo que a solução, preste atenção, algumas pessoas têm medo de que se temos artistas ateístas ou filósofos, gente, a gente precisa encarar a vida, o cristianismo não é uma proposta de alienação. E a grande questão é que este poema sobre o tempo, então uma vez mais, não é difícil de entender, é difícil de aceitar. A palavra tempo vai aparecer pelo menos 30 vezes no capítulo 3 de Eclesiastes, e a coisa importante de se entender aqui é que a queda afetou não apenas o espaço, enquanto ordem criada, matéria, a queda afetou o tempo, e o tempo também sofre os efeitos do pecado original. Por isso, embora seja Deus o Senhor do tempo que determina todas as estações, me antecipando algumas aplicações, nós experimentamos tempos que não faziam parte do desenho eterno de Deus para o homem. Mas as coisas agora são assim. Uma delas é a morte. Por isso que algumas pessoas, diante da morte, a psicologia responde isso de alguma maneira, mas algumas pessoas elas tentam não chorar. Eu disse isso para vocês aqui um dia. Na morte do meu irmão,
eu tinha uma agenda a cumprir em uma das igrejas que plantamos. E eu disse para a Fran, eu vou, vai fazer bem, desfocar um pouco, né? Focar na missão que Deus me chamou. Já me conhecendo, ela desmarcou. Eu vou tentar não falar tanto agora para não me emocionar, mas eu fiquei 2 dias na cama. E sabe, para um cara como eu é muito difícil. E eu tentei levantar várias vezes. Eu não tinha força no meu corpo. E eu sentia o Senhor dizendo, descansa, eu não preciso de você. Não é tão simples de entender. Tempo de morte não é a vontade absoluta de Deus. É resultado da queda. Quem está me entendendo? E a gente entraria numa discussão, para quem gosta de terminologia, infralapsarianismo, supralapsarianismo. Não, eu não vou falar sobre isso. Diga graças a Deus. Então, quando olhamos para o texto, reverendo Emílio Garófalo Neto, no tão citado aqui, isso é filtro solar, diz o seguinte, o autor lista 14 pares de situações. A cada par ele busca cobrir todo o espectro da existência humana, não somente os extremos. A técnica chamada de merisma, quando você menciona 2 polos em que o meio está incluso. Por exemplo, ele fala em tempo de nascer e tempo de morrer, e nisso inclui tudo que está no meio, a vida como um todo. Ele fala em plantar e colher, e nisso está contido todo o ar do processo do trabalho do lavrador. Chorar e sorrir incluem consigo as emoções humanas em toda a sua diversidade. Agora presta atenção rapidamente. O poema pressupõe a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Um outro tema de tensão nas Escrituras que nunca é explicado com clareza. Porque as Escrituras não explicam detalhadamente como Deus é soberano sobre todas as coisas, de tal forma que nada, eu disse nada, tempo algum, estação alguma te sobrevém sem que seja Deus. Mas então, como explicar as anomalias? Ok, explicamos com os efeitos da queda, mas como explicar o que cabe a mim se tudo é Deus que faz? Então esse tema segue nas Escrituras. Soberania divina, responsabilidade humana. E só na vida vindoura vamos entender isso com clareza. Lembra? O homem quer entender, a gente vai chegar. Deus colocou a eternidade no seu coração, mas ele não consegue compreender. E é o próprio Deus que coloca o desejo, estou me antecipando, e que limita a capacidade de entender. Ok? E não, Deus não está brincando com as nossas vidas. Nós vamos perceber isso, creio eu, espero, no Espírito ao fim do sermão. Então, cada par não fala apenas dos polos, mas o que está incluso. Então, tempo de nascer e tempo de morrer. Quem aqui escolheu o dia que ia nascer? Com os avanços tecnológicos, a gente quase que consegue fazer isso agora, mas não o dia da concepção. Isso não tem como. Quem determina o dia da concepção da vida é Deus. E o texto também diz que o dia do seu funeral está marcado. Segura, que é difícil de aceitar. Ninguém morre antes da hora. Eu não sei de você, mas eu me sinto confortável com isso. Agora, podemos ser tentados, que é o que todo mundo vai pensar, pastor, então o cara vai se entregar uma vida dissoluta. Se ele fizer isso, Deus que entregou ele a isso. Romanos capítulo 1 responde. Quem está me entendendo, diga amém. Morreu antes da hora. Tempo de nascer e tempo de... Deus determinou o dia em que a sua vida foi concebida. Diga glória a Deus. E Deus determinou o dia do seu funeral. Diga aleluia. Este poema é uma das partes mais conhecidas da Bíblia, diz o Dr. Walter Kaiser Jr., mas também é, ao mesmo tempo, uma das passagens menos compreendidas. Escuta isso. A intenção direta aqui não é fazer prescrições para a vida, mas oferecer pronunciamentos sobre o fato de que, da perspectiva de Deus, é Ele quem ordena todos os aspectos da vida e das ações das pessoas. Mesmo quando há doença, morte, guerra e coisas semelhantes, é Deus quem comanda os tempos e as épocas da vida. Quem me entende, diga amém. Então, na verdade, isso aqui é consolo para o nosso coração.
Então, só precisamos lembrar que algumas dessas verdades aqui só são parte da vida por causa da queda. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. A vida mudou por causa do pecado e por isso experimentamos tempos que não experimentaríamos. Então a solução do Correlê não é tentar justificar Deus explicando as anomalias e tragédias do mundo. Não, ele não tenta advogar a causa de Deus. Meu irmão, olha para mim. Para de ser advogado de Deus, ele não te constituiu para isso. Diga comigo, algumas dessas verdades só são parte da vida por causa da queda. A vida e o tempo foram afetados pelo pecado original. Então, é até aqui que nós podemos ir, porque tem gente que quer mais resposta do que isso. Deus coloca esse desejo de entender, mas ele limita o entendimento. Então, meu irmão, o nome disso é... Um só de cada vez, não tentou? Quando eu não consigo explicar, mas eu sigo confiando em Deus, o nome disso é... Fé! Que tem gente que está querendo diluir fé. Porque os filósofos ateus nos chamam de ignorantes. Querido, ignorante é o Nietzsche falando em eterno retorno. 3.000 anos antes, Salomão considerou o tempo. Quem é Nietzsche? Nada! Zero! Ninguém. Então, Deus é o Senhor do tempo. E todas as estações da minha vida estão em suas mãos. Todas. Isso não corrobora com Romanos 8 de Paulo? Corrobora, irmão. Corrobora. Quando ele diz que as coisas convergem, a gente esquece que as coisas que convergem é frio, nudez, espada, perseguição. A gente acha que vai de promoção em promoção na empresa. Paulo não diz isso. Ontem eu conversava com a minha mamãe pelo telefone, que está aqui, e ela me dizia que agora em Santa Catarina um irmão do Chile orou por ela e trouxe ali uma palavra de conhecimento, um dom do Espírito sobre ela, que nós cremos, e falou fatos sobre a vida dela desde o nascimento, inclusive de que quando ela era bebê ela teve uma enfermidade gravíssima e que lutou com muitas enfermidades. E ele disse assim, e minha irmã, você tem sido uma irmã de lágrimas, você tem experimentado muito sofrimento na sua vida. E aí eu falei, e aí, mãe? E ele disse, e o Senhor manda te dizer, continuará sendo assim, minha serva. Foi não, mãe? Eu disse, então pronto, mãe, é o que eu vou pregar amanhã. Agora escuta, a conversa com a mãe me instalou um texto, porque eu já lembra, eu não vou diretamente ali no poema, porque ele diz o que quer dizer. Porque o risco é de alegorizar, e tem gente que fala um monte de asneira alegorizando o texto. E em ligação com a mãe ontem, eu disse, mãe, mas isso é uma palavra do Senhor, eu vejo que esse irmão de fato era um profeta. Por quê? Por quê? Escute, porque quem aqui crê que as promessas em Apocalipse, elas são para todos os redimidos de Deus? Digam amém. Todo mundo já sabe que eu vou pegar, né? Não, você não crê? Você não crê? Quem crê que todas as promessas descritas em Apocalipse, promessa, não tem pegadinha, estou falando de coisa boa, são para todos aqueles que estão em Jesus? Digam amém. Digam aleluia. Apocalipse 21:4 diz, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Põe isso na sua cabeça de uma vez por todas. A vida dos cristãos é marcada por sofrimento e lágrimas num mundo corrupto. Tanto é que você precisa ter lágrimas nos olhos naquele glorioso dia, para que o próprio Criador possa enxugá-las. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Deus determinou o dia da sua concepção, o dia do seu funeral. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Esse primeiro par, escuta, esse é importante, envolve a vida toda, tempo de nascer, tempo de morrer. Do começo ao fim, enfatizando assim o tema central do poema, o plano abrangente do Criador. Mas o que está em destaque aqui é a soberania de Deus. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, no cântico de Ana ela diz, o Senhor é quem dá a vida, o Senhor é quem tira a vida. É o cântico de Ana por ela ter concebido Samuel.
Então nós precisamos entender que o primeiro par já encerra tudo que Salomão vai dizer, tempo de nascer e tempo de morrer. Então Deus determina o dia da sua concepção, o dia do seu funeral e tudo que acontece no espaço entre, é Ele quem governa. Então isso não é para aumentar o desespero, é para acalentar o nosso coração. E saber que no dia mau, o Senhor está conosco. No vale da sombra e da morte, Ele nos conduz. A oração sacerdotal do Cristo em João 17, não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Então, esse primeiro par enfatiza a soberania de Deus. O segundo par, plantar e tempo de arrancar o que se plantou, enfatiza a responsabilidade humana no processo, com a providência divina de fundo. Escuta, presta bastante atenção que essa é a chave para eu avançar. Presta bastante atenção. Primeiro par, enfatiza o plano abrangente de Deus. Tempo de nascer, tempo de morrer. O segundo par, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou. Primeiro par, soberania divina. Segundo par, responsabilidade humana. Porque você tem que plantar. E você tem que arrancar o que plantou na época correta da colheita. Agora escuta, você depende do tempo. Literalmente, estação climática aqui. Para que a terra frutifique, sim ou não? Então, o primeiro par já explica o que Salomão está dizendo. Escute, Deus é soberano, você responsável. Diga comigo, o primeiro par explica o tema central do poema. Deus é soberano, eu responsável. Pronto. Aí agora ele vai mostrar como isso se dá. Então, é muito interessante, o Dr. Michael Eaton diz o seguinte, o uso figurado largamente difundido desses verbos sugere, de modo insistente, que foram todos escolhidos aqui, não apenas para exprimir atividades específicas, mas todas as diligências multivariadas dos homens, tanto criativas como destrutivas, boas e más. A humanidade não é autossuficiente nessas atividades, antes permanece sob o controle de Deus. O que nós precisamos também entender, por exemplo, ele no versículo 3 diz tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar. Lembra algumas palavras proféticas de Deus sobre nações? E não há corrupção, injustiça ou imoralidade aqui. Tem tempo de matar. Inclusive, escuta, muitos teólogos sérios encontram aqui base para a pena de morte. E antes que você... Ai, meu Deus! Não fala do que você não estudou sobre. Fica quietinho. Não dá a tua opinião. Tem muita gente séria na história do cristianismo. Eu disse muita gente. Que entende aqui amparo para a pena de morte. Porque se alguém mata um outro, que é a imagem de Deus, ele mata Deus, a punição é que ele seja morto. A discussão é longa. Eu não estou dizendo nem sim, nem não. Eu só estou te dando um conselho. Fica quietinho, se não entende do assunto. Não passa vergonha, não. Amém? Então, não há corrupção, não há injustiça, não há imoralidade em Deus. Há guerras que são justas. Agora, Deus necessariamente queria que fosse assim? Não, mas a queda afetou o mundo. E por isso você vê que a coisa é complexa. Daí ele depois no 4 diz, tempo de chorar e tempo de rir. Olha que legal. Ele está falando primeiro, várias situações da vida humana. Agora, as emoções da vida humana. Tem tempo de chorar, mas tem tempo de rir. Amém? Só que aí você pensa, já morreu aqui? Não, ele dá uma intensificada nos sentimentos. E tem tempo de prantear. E tem tempo de saltar de alegria. Ele está dizendo que Deus é que faz esses tempos sobre você. Tem tempo que é só aquele chorinho silencioso. Tem tempo que é pranto e desespero. Não desespero no que a palavra propriamente significaria abandonar a esperança, mas é a angústia que toma conta. E tem tempo de rir, que você fala, daquela... Mas tem tempo de saltar de alegria. E aqui os estoicos são de novo envergonhados por Salomão. Com essa coisa de nem sofrer muito, nem se alegrar muito. Sai fora, estoicismo. Cristianismo é coisa
de sentimento. Tem tempo de chorar, tem tempo de rir, tem tempo de prantear, tem tempo de saltar de alegria. Não, eu sou um estoico que... Te arrependa, abandone uma visão de mundo humanista. Então, ele vai falar de vários outros verbos, dos 5 a 8, eu vou ganhar tempo para irmos avançando. Ele fala, por exemplo, de espalhar pedras e ajuntar pedras. É um risco ficar conjecturando em cima do texto, mas eu só vou dizer que provavelmente a mentalidade de Salomão é o seguinte: tem coisas, situações, relações, que você numa época da vida espalhou, não deu valor. Mas o mundo dá volta, né, irmão? E aí agora você está atrás dessas pedras, simbolizando coisas, pessoas, situações, como se fossem pedras preciosas para edificar. Tempo de ajuntar pedra, tempo de espalhar pedra. E aí ele vai falando de várias coisas nas relações humanas, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar. É difícil entender, mas há um tempo de afastar de abraços. Digam amém. Há um tempo. Claro que você precisa olhar para o seu coração e dizer a amargura, a falta de perdão aqui, ou não. Há só uma estação que chegou, que é um tempo de dar um passo atrás. Eu, sempre que leio esse texto, eu lembro de um amigo, escute, que eu falei com ele ontem. Eu amo demais esse irmão, ele fez parte da minha vida. E assim, tem uns 5, 6 anos que a gente está distante, e não vai. Estranho. Ontem eu mandei mensagem para ele, está trabalhando na Europa também, está olhando para lá. E eu falei, meu irmão, também estou lá, quero te ver, quando você estiver. Não, vamos marcar. Estranhamente, tempo de afastar, de abraçar. A gente acabou tendo que tomar posições quanto ao ministério, quanto à vocação. A gente se ama, está tudo bem. Mas sabe quando não é mais do que era antes? Você tem alguma relação assim, você diz, cara, meu Deus, essa pessoa era meu irmão, assim. E hoje, cara, ele é um bom amigo, mas eu quero aquela relação de novo, mas parece que não existe. Eu não sei exatamente por quê, embora eu acho que eu deva ter errado em algum momento, né? Para variar, falei demais, provavelmente. Agora, eu só quero terminar aqui o poema do 8, mostrando que a última palavra, e aí aqui eu estou fazendo uma inferência, o texto não está dizendo isso, é eu que estou dizendo isso, que eu acho maravilhosamente significativo. A última palavra do poema será a palavra hebraica shalom, paz. Sabe por quê? Porque a palavra hebraica shalom, se eu tivesse que traduzir ela da melhor forma possível com uma única outra palavra, harmonia. E essa é, escuta, a evidência do reino do Messias. Ele vai pôr tudo no lugar de novo. Então, embora haja tempos complexos de prantear, de chorar, de morrer, de afastar, de abraçar, de jogar fora, de perder, de calar, a última palavra mencionada é shalom. E eu sou obrigado a ser levado ao Evangelho da Paz, que nos saudamos aqui nessa manhã. E dizer, Senhor, embora seja difícil compreender os tempos, eu tenho uma certeza. Haverá um tempo chamado de plenitude dos tempos. Essa plenitude dos tempos já começou a se cumprir. Gálatas, Paulo explica isso. Mas em Efésios ele diz que ela ainda não está completa. Então a gente já vive a plenitude dos tempos, mas ela não está plena. Olha que legal, bem filosófico, né? A plenitude não está plena. É o que a Bíblia está dizendo. Quando Cristo voltar, ele vai colocar o mundo nos eixos de novo. Diga glória a Deus. E para irmos acelerando aqui, para as nossas conclusões, só diga comigo, ações, relações, emoções. O todo da existência humana está sob o controle de Deus. É disso que trata o poema. Ações, relações e emoções. Tudo Deus faz. E aí faz com que eu possa encarar de uma outra maneira.
Então ele volta à pergunta, porque eu vou tratar mais dela no outro. O versículo 9 e 10, ele volta ao questionamento do capítulo 1, qual o proveito do trabalhador que está afadigado? E Deus impôs aos filhos dos homens esse trabalho para os afligir. A questão de 1:3 aqui persiste, uma vez que todas as coisas têm o seu tempo determinado. Escuta, nenhum esforço humano pode alterar as rotas dessas circunstâncias. Então, talvez aqui o Correlê volta a uma perspectiva um pouquinho pessimista, ele diz assim, por mais que eu me empenhe, Deus faz todas as coisas no seu tempo, então nenhum esforço meu, lembra? Move um côvado na minha vida. Aí, de novo, você é levado talvez a uma postura passiva. Não, soberania divina. Responsabilidade humana. O poema mostra isso, como todas as escrituras mostram, mas escuta, não é fatalismo. Olha, o fato de que nenhum esforço meu agrega nada ao plano abrangente de Deus, não é fatalismo, é um chamado ao descanso. Sabe por quê? Porque quando ele diz, com o que proveito o trabalhador tem naquilo que se afadiga, eu meditando no texto fui levado diretamente a Mateus 6:27, que fala que eu não posso acrescentar um côvado. Sabe o que é um côvado, né? Cotovelo, dedo maior. O Senhor está dizendo, por mais que você se esforce, olha para mim, você não consegue fazer isso aqui. Mas eu também lembrei de Mateus 11:28, quando o Senhor diz, vinde a mim todos vocês que estão e afadigados, e eu... Então, constatar que os tempos são tempos de Deus não é fatalismo. É um convite ao descanso para as nossas almas. Por quê? Porque a criação e o tempo foram afetados pela queda. E aí ele entra na parte mais importante do sermão, que eu vou concluir rapidamente, mas talvez, permitindo o Senhor, retorne um pouquinho alguns pontos aqui, porque eu não quero perder. Olha o versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus faz, desde o início ao fim. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia de Estudo NAA traz uma nota de rodapé bem legal. Olha ali. O pregador percebe assim que tanto sua avidez por compreender completamente a vida, quanto as limitações de sua capacidade para fazê-lo foram ordenadas por... Então eu tenho uma avidez por entender como a vida funciona. Mas eu tenho um limite que me impede de entender plenamente. Quem fez isso? Deus. Então, em vez de ficarmos amargurados por aquilo que Deus não concedeu aos seres humanos, como a capacidade de compreender toda a realidade, devemos desfrutar os dons que Deus concedeu. Isso é o que ele vai dizer nos próximos 2 versículos. Preste atenção. Novamente, Michael Eaton diz, Deus dispôs os eventos em seus próprios tempos, de forma formosa. Ao invés de serem motivo de desespero, os tempos dos eventos terrenos são fonte de segurança. Por quê? Porque quem os organizou daquela forma é Deus. Ouça, e o texto diz que ele vê que isso é bom. Lembra Gênesis? É formoso. Tinha que ser daquele jeito. Pastor, mas não consigo entender. Nem eu. Mas Deus faz tudo formoso. E viu Deus que era... Os ecos de Gênesis estão em todo o texto do pregador. Então, olha só. Agora eu preciso ir avançando para as conclusões. Dr. Walter Kaiser Jr. novamente diz, essa busca é um desejo bem enraizado, um impulso compulsivo, porque as pessoas foram criadas à imagem de Deus e foram feitas para apreciar. Olha que maravilhoso isso, gente. A beleza da criação num nível estético. Conhecer o caráter, a composição e o significado do mundo, num nível filosófico. E discernir seu propósito e destino, num nível teológico. Os mortais possuem uma curiosidade inata e uma capacidade de aprender como todas as coisas, em sua experiência, podem ser integradas para formar um todo. Olha que coisa maravilhosa! Deus colocou em nós uma avidez por entender a beleza da criação no nível estético. Meu irmão, deixa eu te dar um segredinho aqui de novo. Se dedica ao que é belo.
Deixa eu te falar uma coisa bem prática, independente do seu contexto social. Meu irmão, deixa a sua casa arrumadinha. Põe uma plantinha. Faz toda a diferença no seu dia a dia. Nosso Deus é estético. Alguém que tem a mente renovada pelo Evangelho é atraído para o que é belo. Eu não estou falando em valores, eu estou falando em beleza. Arruma sua casa, arruma seu escritório, deixa seu carro limpinho, por favor. Não é coisa do pastor que tem mania. Deus é estético. Ah, mas é um Palio 99. Tá bom, deixa limpinho. Cria seus filhos num ambiente de beleza, limpeza, mente oxigenada. O Dia das Mães é oportuno dizer isso. Para os filhos, né? Arruma seu quarto. Glória a Deus. Então, eu não vou expor os últimos versículos aqui, porque eu vou voltar neles. Salomão volta, como eu disse. Mas presta bastante atenção. Deus faz tudo formoso ao seu tempo. Então, no 12, ele diz que não há nada melhor para o homem do que se regozijar, levar a vida regalada. Isso é dom de Deus, no 13. E o bom mesmo é o homem comer, beber e desfrutar. Parece que Salomão voltou a se entregar ao entorpecente. Não, agora ele vê que é Deus. Deus dá coisas, e olha só. E quando elas vêm de Deus, escuta. Ele dá a capacidade para desfrutá-las corretamente. Deus, ele dá dons terrenos, e ele dá capacidade para desfrutar esses dons, e ele dá algum conhecimento cognitivo do seu plano abrangente. Eu vou voltar nisso no próximo sermão. Mas, se Deus pode dar tudo isso, presta atenção, se Deus pode dar tudo isso, por que então, olha só, ele constata, por que então Deus permite que tantas preocupações, frustrações e trabalhos recaiam sobre o ser humano se ele pode dar dons terrenos, capacidade para desfrutar esses dons e algum conhecimento do seu plano abrangente? Por que Deus permite preocupações, frustrações e trabalhos? Olha o versículo 14, passa os seus olhos. Quem está comigo, diga amém. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. E isso Deus faz para que os homens... Lê na sua Bíblia, meu irmão. Para que os homens temam diante dele. Essa é a resposta do Correlê. O Deus que dá dons terrenos, capacidade para desfrutá-los, algum conhecimento cognitivo pela sua palavra, do seu plano abrangente. Por que ele não nos livra de preocupações, frustrações e trabalhos? Porque ele quer que os homens o temam. E é incrível que eu ainda vou voltar semana que vem, porque eu estou passando muito rápido. Eu estou tirando a melhor parte do sermão para concluir no horário. Olha só, é incrível que ele diz, tudo quanto Deus faz dura eternamente e nada se lhe pode acrescentar. Escuta, e nada se lhe pode tirar. Meu querido, não há nada que eu e você possamos fazer para acrescentar um tio ao plano abrangente de Deus para você. E não há nenhum erro que você possa cometer. Você que está em Cristo, naturalmente. Você que crê nele como Senhor, né? Cuidado, Brasil. Que retire alguma coisa do plano abrangente de Deus sobre você. E lembre-se, o maior poema sobre o templo já escrito em todas as épocas não é difícil de entender, é difícil de aceitar. Só que agora há uma reviravolta. Por quê? Porque quando a gente olha dessa perspectiva que Deus faz as coisas e elas duram eternamente, nada se acrescenta, nada se lhe tira, para que o temamos, preste atenção. Deus está nos chamando a uma renovação de mente. Como em Romanos capítulo 12, o pregador norte-americano John Piper, em seu maravilhoso livro chamado Providência, compra. Na ida para a viagem da Inglaterra, eu fui lendo ele. Está aqui minha esposa. Eu cheguei em Portugal com dor de cabeça de tanto chorar.
Porque num dado momento, Piper cita Spurgeon, dizendo que até aquelas partículas que você vê de poeira sobre o reflexo do sol, cada uma delas está milimetricamente ordenadas a seguir a rota que Deus mandou. E eu dentro do avião, indo para a Inglaterra, disse, meu Deus, então é você nesse negócio. Agora olha que coisa linda. John Piper diz, quando Paulo nos chama para sermos transformados pela renovação de nossa mente, parte do que ele tem em vista é a superação de nossa resistência natural à estranheza dos caminhos de Deus. Ele está comentando Romanos 11, Fafa e Jaque. Ele diz imediatamente, antes de exigir mentes transformadas, Paulo escreveu, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Então, quando Paulo nos convida a uma mente transformada, parte disso é superar a resistência natural, a nossa estranheza aos caminhos de Deus. Senhor, eu não entendo. Pastor Leandro, eu não entendo. Está tudo bem, eu também não entendo um monte de coisas que eu fui acometido. Eu também não entendo. Mas eu confesso para vocês, eu tenho descansado no Senhor. E quando a minha família recebe uma palavra profética, vocês continuarão chorando de aleluia. Agora escute, meus irmãos. Eu não poderia terminar sem isso. Nesse maravilhoso livro, John Piper fala sobre um termo, maravilhas contra-intuitivas. Ele está querendo explicar que é o seguinte, as maravilhas de Deus não são ilógicas e nem incoerentes. Elas só são contra-intuitivas. Porque os caminhos de Deus são inescrutáveis. John Piper diz, meu convite para um mundo bíblico de maravilhas contra-intuitivas é um convite à adoração. Deus é amplamente maior, mais desconhecido, mais glorioso, mais terrível e mais amoroso do que compreendemos. É contra-intuitivo. Não é ilógico. Não é irracional. Correlê não nos pede isso. Ele diz, Deus faz tudo formoso no seu tempo. Leandro, até essa tragédia? Sim. Mas por quê? Eu não sei. Eu só sei que naquele dia, o próprio Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Agora isso nós precisamos entender para a nossa conclusão. Eu quero chamar o time de música aqui, mas por favor, presta atenção. Eu realmente acredito que o Espírito Santo quer ministrar especificamente o nosso coração nessa manhã. Eu realmente acredito nisso. Bom, eu sempre acredito nisso, mas hoje de maneira especial. Escute. Entender a soberania e a providência divina. Nós vamos para o texto de Mateus. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, olha só, vosso Pai Celeste as sustenta. Presta atenção. Porventura não valei vós mais muito do que aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, entender que Deus opera todos os tempos, olha para mim, estações, não é fatalismo. É um convite ao descanso. Como diz Piper, é um convite à adoração por meio de maravilhas contra-intuitivas. É um chamado à renovação de mente quanto à nossa resistência dos caminhos estranhos de Deus. Olha que coisa incrível. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? E é muito pertinente esse texto. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que... É muito oportuno Jesus mencionar Salomão aqui, gente. Nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste, olha só, o Pai sustenta, Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Pastor, como que se conclui toda a sua reflexão? No fato de que entender a providência de Deus. A providência. E a providência se distingue, para encerrarmos aqui, da soberania. Em qual sentido? John Piper explica isso no livro Providência. A soberania normalmente tem aquele caráter da onipotência de Deus. Deus faz o que quer por quê? Porque Ele é Deus, Ele pode, Ele é poderoso. Mas a providência mostra o caráter pessoal de Deus em executar os seus planos. O Pai Celeste provê, sustenta. Salomão diz, Deus faz formoso todas as coisas no seu tempo. Depois ele diz, no 14, tudo que Deus faz dura eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, nada se lhe pode tirar, ele faz isso para que os homens o temam. Escuta, presta atenção. Jesus está falando sobre a ansiedade. E se isso aqui é só poesia, então ele mentiu. Porque sabe o que faz esse texto de Mateus ser verdadeiro? O choque que os discípulos e os ouvintes tiveram ao ouvir que é o próprio Pai Celeste que provê todos os dias a comida para cada ave. Porque se não é Deus, olha para mim, se são só os ciclos naturais da criação, se são apenas uma inteligência artificial, se Deus então, como diziam os iluministas, é um relojoeiro, criou, deu corda e foi embora, então no dia da ansiedade não funciona. Mas Jesus não está poeticamente falando, assim como o poema de Salomão não é alegórico, é literal. Ele está dizendo não, todos os dias os milhares e milhares de pássaros recebem da mão de Deus, o Pai Celeste, o alimento. Ele não está dizendo apenas que os lírios são mais belos que as vestimentas de Salomão. Ele está dizendo Deus, cada lírio que brota, Deus pessoalmente o veste de flores. Sabe? Isso muda tudo. Porque embora o poema mais famoso sobre o tempo não seja difícil de entender, seja difícil de aceitar, a boa nova nessa manhã, ecoando a promessa que somos enviados todos os dias, é que o próprio Senhor está conosco. Todo dia. Todo dia. Todas as manhãs. E a nossa alma encontra segurança. Então não é um poema fatalista. É um convite ao descanso e ao louvor. Ei, ao louvor. John Piper conclui maravilhosamente e diz: o envolvimento de Deus na criação é pessoal. Isso não é poesia que se refere a processos naturais sem Deus. Isso é a providência pessoal de Deus. Porque se é poesia, então não funciona no dia mau. Mas se o que Jesus queria dizer é como Salomão diz em seu poema, que o próprio Deus governa até mesmo as partículas de poeira. Escuta, das maiores galáxias, as menores partículas subatômicas, Deus controla o curso de cada uma. Ô meu irmão, não sei você, mas eu tenho sido encorajado por isso. Encorajado para quê? Para levantar na outra manhã. E se ao longo do dia alguma coisa sai do eixo, eu digo, Deus faz todas as coisas formosas ao seu tempo. E sua alma vai encontrando uma satisfação que não tinha antes, meu irmão. Uma segurança que não tinha antes. O Evangelho glorioso de Jesus. E o que ecoa o envio desse culto? Eis que estarei com vocês. Se é só poesia, não funciona. Mas se o próprio Deus em Cristo provê o alimento da minha casa todos os dias, se o próprio Deus em Cristo faz essas coisas,
das notícias maravilhosas que recebemos e dos mimos de Deus nesses últimos dias. Eu quero contar isso aqui. Na minha amizade com o nosso irmão em Cristo, Alisson, que eu não preciso dizer quem é, eu disse para ele isso lá. Muito feliz, meu filho é goleiro, toda essa coisa que você já sabe. Mas naquela fala dele lá com os meninos, Lipa, algo mudou no coração do meu garoto. Ele disse, pai, eu quero batizar. E eu falei pro Alisson, cara, fui eu que plantei. Você regou a última gota. E a coisa mais incrível não é que no aniversário do Benjamin, ele estava com o Alisson e com o Tafarel. Eu quero mencionar o nome dos irmãos que vai chegar até eles. Sendo eles quem são no mundo desportivo. A coisa mais incrível é que no aniversário dele, o Alisson pegou uma Bíblia em inglês, dedicou para esse cara e falou, bem, deu a camisa, né? Alisson Becker, The Brazilian in your goal. Disse assim, ó, esse aqui é o grande presente. E você pode achar que é sobre o Alisson. Não é sobre o Alisson, é sobre mim. E eu ouvi o Senhor falando, vai, trouxão. Fica preocupado, né? Deus chama os eleitos dele usando quem quer, até as pessoas que estão no cume das montanhas da sociedade. Se Deus disse é meu,